A paz de Deus a toda a nossa cara irmandade. Amém. O Senhor colocou no meu coração o desejo de preparar este áudio para também ser postado, publicado no canal Comunhão com Deus. Deus abençoe. Deus seja sempre louvado. Amém. Me apresento diante de Deus, em cuja presença ninguém foge, mas agora voluntariamente me apresento diante da presença de Deus e saúdo a todos aqueles que vão ouvir esses testemunhos que o Senhor vai me dar a graça de contar sobre a minha própria vida, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados. Quem sou eu, quem é o homem para que Deus dele se lembre? Mas o Senhor me escolheu desde antes do ventre da minha mãe. Eu não falo isso por jargão, ou bordão, ou costume. Falo isso porque se hoje olho para trás e vejo décadas passadas, não há um momento na minha vida, na fraqueza ou na força, na inspiração ou na dor, na tristeza, na amargura, na felicidade do Espírito Santo, nos milagres, nas obras, não consigo enxergar um segundo da minha vida que já vivi nesta terra sem observar a presença do Espírito Santo de Deus trabalhando a meu favor. Glória, glória, glória a Deus. Agradeço a Deus, irmãos. Meu nome é Seth, eu sou canadense, falo do Canadá, mas o Senhor me deu a graça de nascer em São Paulo, na capital, na rua Avenida Paulista, com a Washington Luiz, não é Washington Luiz, eu não me recordo o nome, mas é um cruzamento da Avenida Paulista com essa avenida bem famosa do outro lado da Consolação, eu esqueci o nome agora. O Senhor me trouxe para cá, para o Canadá, em 2008. Portanto, agora em outubro, se completam 14 anos que o Senhor me trouxe para esta nação, numa mudança de vida muito grande para mim. Mas eu tenho buscado a Deus, tenho ouvido muitos testemunhos, não só desse canal, mas de outros lugares, testemunhos que eu senti comunhão, que eu senti paz da parte de Deus, testemunhos fidedignos, e o Senhor colocou esse desejo no meu coração há muito tempo, ou esse desejo no meu coração surgiu há muito tempo de gravar também, mas o Senhor não me autorizou a isso, não me pediu a isso. Se eu vou num culto por 50 anos e o Senhor com desejo de testemunhar e o Senhor nunca me chama, o que eu faço? Fico no meu lugar, porque nesta obra não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor confirma, que o Senhor quer. Somos servos de Deus, não senhores dele. Mas essa feita, dessa madrugada, o Senhor, por misericórdia dele, me desperta para buscá-lo nas madrugadas. E nessa madrugada o Senhor me trouxe paz em gravar esta parte, estes testemunhos para vós. O Senhor vai me dar a graça de contar algumas obras que fez desde antes do meu nascimento, durante a minha infância. Glória a Deus. E algumas coisas que o Senhor operou. São muitas obras, irmãos. Eu não teria tempo, nem me recordaria de todas que o Senhor operou. São incontáveis. Mas aquelas que o Senhor me trouxe à frente, eu vou contar para os irmãos nessa gravação. E ver em Deus se o Senhor vai me pedir mais testemunhos em outras gravações ou não. É a primeira vez que eu gravo um testemunho para ser postado em um canal do YouTube. Nunca fiz isto antes, mas gravei uma receita que eu cozinhei, uma galinhada. Os irmãos podem pesquisar pelo meu nick. Mas enfim, o Senhor está preparando dessa vez. Irmãos, mamãe casou com 15 para 16 anos, ela era de São Paulo, e meu pai é de Minas, e
Não sei como se conheceram, mas se conheceram. E ela se casou muito nova, mas ele a levou para a cidade dele, Conceição das Alagoas, depois para Pirajuba, no Triângulo Mineiro. Minha mãe era irmã de 5 irmãos, 2 irmãos e 3 irmãs. E imagina uma moça nessa idade saindo sem experiência alguma, naquele momento daquela vida dela, para morar na cidade onde a família do meu pai morava inteira. Eu percebo a coragem no coração daquela mocinha, daquela irmã Miriam, minha mãe. Lá ela ficou. Teve um filho por ano. Eu sou o caçula de 8 filhos. Foram 2 meninas, uma o senhor recolheu após o nascimento, logo antes de mim, a penúltima, e uma outra mais velha, a segunda mais velha da família, e irmãos, muitos irmãos. Mas a vida aconteceu e os acidentes dela também, o descuido do meu pai. Eu não culpo ninguém, porque aqui eu não estou para julgar. Aqui quem me julga todos é Deus. Mas pela experiência da vida a gente observa que os caminhos da vida levaram a minha mãe a buscar coisas naturais da idade dela, no sofrimento que ela vivia, numa terra vermelha, numa cidade muito difícil, sem recurso, cuidando de tantos filhos enquanto meu pai viajava em missão da obra de Deus, segundo o entendimento que ele tinha. De novo, eu não julgo, irmãos. A minha voz, pelo tom da minha voz, é claro, os irmãos sabem que eu não concordo com isso, não é? Mas eu não julgo. Quem julga esta obra e as pessoas, e todos nós, é Deus. Mas, pela experiência de hoje, o meu conselho seria, irmão Guarani, fica com a tua esposa. O irmão tirou ela de São Paulo para uma cidade onde só tua família está. Fica com a tua esposa e cuida dos teus filhos. Ajuda ela a lavar aquele barro vermelho da roupa dos teus filhos, irmão. Não houve esse conselho, mas o Senhor sabe de tudo. Fato é que, aos 24 anos, minha mãe já com 7 filhos, tinha perdido 2, ela foi exposta a uma relação pela ausência do meu pai. E ela começou a ter um relacionamento e ele foi descoberto e eles se separaram. Então, com 24 anos, minha mãe voltava a São Paulo sozinha, com 6 filhos, 5 na verdade, porque o mais velho, Uriel, e a menina Ademir, o senhor já tinha recolhido. E ela voltava comigo no seu ventre também. Ela não sabia, mas ela voltava comigo. Quando ela se deu conta da situação em que estava, ela falou com meu pai, e meu pai duvidou que eu fosse filho dele. E ela passou por uma depressão muito profunda. Ela tentou me abortar, ela tentou muitas coisas, mas os olhos de Deus estavam sobre mim. Glória a Deus. E ela estava com a minha avó e, em se passando o tempo da vida, ela foi ao hospital, que eu mencionei anteriormente, e deu à luz a mim. Deu à luz a mim, saiu do hospital e me deixou para adoção. Ela estava naquela depressão e a depressão pós-parto agravou seu quadro e eu fiquei lá, esperando para ser adotado. Quando ela chegou em casa, minha avó perguntou: Miriam, cadê teu filho? Mãe, que filho? Mas, cadê o teu filho? E ela falou: mas que filho, mãe? Você foi para o hospital ter uma criança. Cadê esta criança? Cadê este menino? Ah, mãe, não sei o que a senhora está falando. Bom, minha avó foi para o hospital. E ela conversou com o médico e o médico falou: olha, a dona Miriam deixou o filho dela para adoção, a gente está preparando os papéis. Minha avó falou: não, minha filha não quer, eu quero, eu sou a avó. Esse menino agora, a partir de hoje,
não é mais meu neto, é meu filho. E assim, irmãos, com 5 dias de vida, minha avó me levou para a casa dela e me criou até o dia do tempo da minha vida. Eu agradeço a Deus porque eu nasci um menino muito pequeno, muito doente, pelos processos que a minha mãe passou, as tentativas dela. Nasci e meu coração não funcionava direito. Tinha uma depressão no tórax. Era um menino muito branco, muito pequeno, magrinho, bem doente. E os médicos falaram: olha, dona Aura, eu sei que a gente sabe que a senhora ama muito este menino, mas esse menino não cria não. Ele nasceu com um problema muito importante de coração e ele não aguenta um transplante agora. Ele tem problemas de respiração também. Então, a senhora fica atenta, porque esse menino não chega aos 2 anos de vida não, viu? Mas a gente vai acompanhar ele, dar todo o conforto a ele e tudo mais. Bom, irmãos, minha avó foi perante Deus e ela falou: Senhor, eu amo esse menino, se ele é teu ele é, leva ele para ti. Mas se ele for meu, confunde a medicina e guarda este menino comigo e faz dele um servo teu. Glória a Deus. Aconteceu, irmãos, que o tempo foi passando, eu fiz 2 anos. O Senhor me fez evoluir no conhecimento muito rapidamente, falando, escrevendo, lendo. E a perseguição começou. Não morri aos 2 anos de idade, mas os médicos falaram: olha, a malformação aumentou, não sabemos como passou dos 2, mas aos 4 não chega. E o inimigo começou a levantar grandemente contra mim. Como criança, desde criança o Senhor me deu o dom da visão e eu enxergava coisas muito ruins que eu não vou descrever aqui porque não glorificam a Deus, mas eu enxergava aquelas coisas. Minha mãe se revoltou com a situação dela, deixou a congregação, foi para o espiritismo, foi para a Umbanda, depois para Candomblé, e entrou muito nisso, se vestia com aquelas vestes de baiana, não é? De acordo com a religião em que ela estava naquele momento dela, e se desviou, teve os seus casos e tudo mais. E a perseguição na minha vida foi muito grande, muito grande. Entrou um espírito de ciúmes nos meus tios, porque a minha avó me criava com amor, e eles julgavam que a minha avó tanto não dera amor igual a eles, como não dava aos seus filhos, mas a mim. Então, eu não tinha cama na casa da minha avó. A cama, normalmente, quando os meus tios, primos iam lá, a minha cama era tomada por eles. Eu colocava um lençol no chão, na frente da pia, na sala, e lá se tornava a minha cama. Eu não tinha cobertor. Quando eles vinham, os cobertor era deles. Eu tinha uma toalha. Eu sempre, desde pequeno, gostei muito de coxa e sobrecoxa de frango. Mas a minha avó não tinha condição. E nós comíamos muito chuchu, muita cebola, muito arroz. E quando os meus tios vinham, era aquela festa de frango assado, de carne assada, de macarronada. Mas eu tinha direito de comer quando tinha ou o pescoço ou o pé. E às vezes nem isso. Então a minha avó, o que ela fazia? Ela montava o prato como se fosse para ela e levava para o banheiro. E colocava atrás numa bacia. Dava descarga e saía do banheiro. Vinha para mim, colocava a mão na minha cabecinha e dava uma piscadinha. E eu entendia que ela tinha feito. A gente se conversava muito pelo olhar. E eu reclamava de dor de barriga para ir ao banheiro. E lá eu comia. Pegava o meu prato atrás da bacia, comia e devolvia. Até que desconfiaram, né, irmãos? Que a minha avó tinha dor de barriga, depois eu vinha. Depois que eu tinha dor de barriga, minha avó tinha de novo para pegar o prato.
E daí desconfiaram, e a prova na minha vida se acirrou mais. Uma tia também que se desviou da graça de Deus e foi para o espiritismo, se tornou uma pessoa muito amarga, bebia muito, uma garrafa de 51 por dia, fazia trabalho para mim, aparecia aqueles pratos com galinha, com pinga, com vela preto, branco, com papel escrito meu nome, com sapo, com tanta coisa. Um dia ela ajoelhada olhou para mim e jurou, falou: um dia eu hei de ver você caído na sarjeta, bêbado, andarilho. E ela me amaldiçoou. Glória a Deus. Mas eu conversava com Deus e o Senhor conversava comigo. E eu me lembro que o Senhor me trouxe Deuteronômio 28, o morro da bênção, o morro da maldição. E o Senhor falou: olha para a maldição que te foi colocada e olha a distância, porque de onde você olha é o monte da bênção. A maldição vai ficar no monte daquele que isso te jurou, porque tu continuarás no monte da benção. Glória a Deus. E o Senhor tem me guardado, por misericórdia de Deus. Eu agradeço a Deus que eles criaram uma espécie de esporte. O esporte era me bater por alguma coisa que tinha sumido, me bater por alguma coisa que estava errada, porque a passadeira no chão estava amassada, porque meus olhos não eram bons, porque eu me achava, porque eu era... Enfim, mas as surras não eram, irmãos, chinelo, cinta, não. Meu tio tinha essa estranha atividade sádica de me lançar contra a parede, me lançar contra o teto, contra o forro do quarto. Um menino franzino, magrinho, 4 anos, 3, 4, 5 anos. E ele tinha um prazer de me tacar contra a parede. Quando eu desacordava, ele tinha o prazer de me esmurrar no rosto, no estômago. As minhas tias tinham essa estranha vontade de quebrar cabo de vassoura, cabo de enxada, a cadeira nas minhas costas, na minha cabeça. Quando me viam caído no chão, paravam. E eu recebia um chute, um chinelo no rosto, e elas iam embora. E eu falava com meu pai: se tu tivesse deixado acontecer o que os médicos falaram, glória a Deus, eu não estaria aqui caído, sangrando, urinado, sujo. Por que tu não me levou? Por que tu não me tirou dessa vida? Por que tu me deixou nessa vida? Para isso, sim. Há algum prazer em ti me vendo nessa situação, sendo abusado pelo meu avô, sendo abusado pelas minhas tias, pelos meus tios, pelos meus primos? O cachorro do quintal passa melhor, come melhor do que eu. E eu percebi o Espírito de Deus, irmãos. E o Espírito de Deus, eu senti o sentimento de Deus. A partir daquele dia eu não apanhei mais. Até um dia em que a minha tia pegou um cabo de vassoura e o Senhor falou no meu coração. Eu menino, irmãos, pequenininho, minha tia mulher. E o Senhor falou no meu coração: pega o cabo de vassoura da mão dela. Eu peguei e falei: para em nome do Senhor Jesus, e arranquei o cabo da mão dela. Ela de repente soltou, arregalou os olhos e levantou os braços. Eu peguei o cabo de vassoura e fui bater nela, naquela minha ira, e o mesmo Deus que me mandou tomar o cabo de vassoura da mão dela e me deu força ante a força dela, de um adulto, falou para mim: não faça mal a ela, não faça mal, não suje a tua mão, não devolva mal com mal. Eu comecei a chorar, joguei o cabo de vassoura no chão e fui embora. E aquela foi a última vez que isso aconteceu comigo, irmãos. O Senhor me libertou daquela perseguição material, física e espiritual. Agradeço a Deus porque os 4 anos se passaram e os médicos mais confusos ficavam. Eu me tratava no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, na Zona Sul de São Paulo, e os médicos ficavam confusos, e o Senhor abençoava a minha inteligência, o Senhor abençoava a revelação. Glória a Deus. Até um dia, irmãos, eu ainda sentava com a minha avó, minha comum era na Vila Maria, e eu me sentava com a minha avó,
E as irmãs reclamavam porque eu cantava e cantava muito alto, aquela voz chata de criança, sabe? Menino mudando a voz, um grito, eu chamava o hinário de 4 na época, chamava o hino 118, levantai a bandeira daquele hinário, daquela versão de hinário, e eu cantava, e as irmãs, olha, faz alguma coisa, que esse menino grita muito alto. Mas era a alegria do Espírito Santo, glória a Deus. Até um dia que eu já tinha visto tanta coisa ruim, mas eu reclamava com Deus, Senhor, e os anjos, eu só vejo demônios, só vejo coisa ruim. Até um dia que o Senhor resolveu converter o meu coração. E eu estava num culto, o Senhor mandou uma santa palavra que eu não me lembro mesmo. Mas eu me lembro que nós oramos e no hino de agradecimento em pé estava, e naquela versão, o hinário 4, chamaram o hino 280. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome santo do Senhor. E o hino começou: do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para o céu. Quando chegou o céu, o Senhor desceu o Espírito de Deus sobre mim, entrou no meu corpo como se fosse eu ter entrado debaixo de um chuveiro com uma água muito quente, queimou da minha cabeça e foi descendo até os pés, e o Senhor me cegou. E eu, menino, fiquei cego, estava de olhos abertos, glória ao nome santo do Senhor. Coloquei os 2 dedinhos nos olhos e comecei a chorar, porque eu me machuquei, doeu, meus olhos estavam abertos, mas eu estava cego. E o Espírito Santo de Deus em mim só falou isto: acalma. E eu parei de ouvir o hino, parei de ouvir tudo e comecei a sentir um vento quente de deserto, a areia no meu rosto, e meus olhos se abriram. E eu estava num deserto. O Senhor me levou em espírito lá na crucificação do meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estava de frente ao monte com muitas pedras, muitas rochas, algumas pessoas de preto, algumas mulheres distantes, e eu estava a uns 5 metros daquela cruz do meio, onde havia um homem moreno, de pele morena, que estava crucificado, o rosto coberto em sangue, uma coroa de espinho, uma placa sobre a sua cabeça. Sua cabeça estava baixa. Glória ao nome do Senhor. Seu ombro já estava caído para frente, seus braços estavam para trás. Ele ainda não estava ferido no seu costado, na sua costela. E ele estava morrendo, moribundo, ferido, mas estava calmo. E eu olhei para ele, irmãos, e comecei a chorar. Menino, olhei para mim, estava com shortinhos que eu usava, estava no meio do deserto, o vento, a areia fustigava meu rosto, estava muito quente, um calor absurdo. E eu comecei a chorar olhando ele, não conseguia tirar os meus olhos dele, e ele estava de cabeça baixa, e eu vi o sangue dele escorrer naquele madeiro, naquela cruz. E eu ouvi as vozes dos que choravam e as vozes dos que riam e vozes que gritavam. E num determinado momento, que para mim pareceram minutos, mas eram segundos, ele levantou devagar a sua cabeça. Glória, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Ele olhou para mim, olhou no profundo dos meus olhos, e eu olhei para os olhos dele. Irmãos, ele não sorriu, ele não chorou, ele não falou palavra, mas naquele momento o Espírito Santo entrou dentro do meu coração, e aquele Deus Filho, naquele momento crucificado, encontrou morada dentro do templo deste coração, e com ele o Espírito Santo, e com o Espírito Santo o Pai das luzes, Deus Todo-Poderoso. E eu comecei a chorar muito, e ele continuou me olhando, até o momento em que ele suspirou e abaixou a cabeça. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Ninguém me viu, mas o Senhor Jesus viu.
E em todos os eventos difíceis da minha vida, no tempo da força, no tempo da fraqueza, no tempo da paz, no tempo da luta, no tempo da guerra, nunca esta revelação, como o Senhor Jesus me converteu, saiu de dentro de mim, irmãos. Por misericórdia de Deus, o mesmo olhar pousa sobre mim em espírito até o dia de hoje, e a mesma presença santa do Pai, do Filho e do Espírito Santo se manifestam no meu coração e enchem a minha boca de salmos de alegria e da esperança que hei de herdar a vida eterna. Falei que sou canadense e canadense sou. Nasci no Brasil, mas não sou brasileiro mais. Mas nem brasileiro, irmãos, nem canadense. Somos cidadãos dos céus. Essa é a nossa pátria. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Voltei, fiquei cego novamente. Continuei chorando e a minha avó me abraçou e pegou no colo. E começou a falar no meu ouvido: filho, fica calmo, isto é Deus, fica calmo. Fiquei cego e ouvi a voz da minha avó me chamando. O calor, o vento, a poeira, a areia, parei de sentir. Estava de volta naquele culto, meus olhos voltaram vermelhos e a minha avó sorria e Deus tomava a minha avó em línguas. Glória ao nome santo do Senhor. E o hino 280 terminou. E naquele dia o Senhor converteu o meu coração nesta joia santa que permanece até o dia de hoje, pela misericórdia de Deus, sendo um servo inútil, um homem fraco, errante e miserável, mas muito desejoso em fazer a vontade de Deus. Agradeço a Deus que depois daquilo, irmãos, muita guerra espiritual se acirrou na minha vida, muita guerra material. Se as surras pararam, os abusos não, mas a presença de Deus estava lá, irmãos. Agradeço a Deus que um dia a minha mãe decidiu me levar à força para a casa dela. Ela namorava um advogado mineiro na zona sul de São Paulo. Moravam num apartamento no 13º andar, numa rua chamada Campos Sales, em Moema. Campo Limpo, Moema, não me lembro o bairro. Mas eu não queria ir, irmãos. Eu chorei muito. Minha avó também. Mas a minha mãe era minha mãe. Então eu fui. Eu agradeço a Deus porque novamente o diabo tentou me matar. A minha mãe me levou e eu chorava muito e ela falava: você vai ficar comigo aqui, você vai ser criado com a tua mãe. E eu não queria, irmãos, porque eu via os demônios que a acompanhavam. E eu não queria estar lá, eu queria estar com a minha avó porque ela me levava na reunião de jovens e menores. Naquela época o irmão Timóteo era o cooperador de jovens da Vila Maria. E eu chorei muito, mas eu me acalmei, ela me deu muitos brinquedos e eu me distraí. Lá estava eu, irmãos, menininho, pronto para morrer do coração, magrinho, com o tórax afundado, bem franzino mesmo, pequeno. E ela começou, irmãos, a colocar na vitrola daquela época, quem é da época se lembra, começou a colocar discos dos trabalhos que eles faziam. Ela tinha um grande altar com muitas imagens, muitas velas, trabalhos que ela fazia. E eu aborrecia aquilo, irmãos. E eu era um menino, bom, até hoje eu sou meio sem juízo, mas naquela época eu tinha menos ainda, né, irmãos? E eu ia e assoprava as velas, apagava, e eu jogava fora as coisas dela. Eu virava o santo de ponta cabeça, botava caído, enfim. Eu não gostava, né, irmãos? O espírito que estava em mim era diferente daqueles que a minha mãe buscava. E quando eu saía, ela me mandava embora porque eles não apareciam. Glória ao nome santo do Senhor. E ela um dia colocou, eu me lembro, irmãos, eu estava só com aquele shortinho de criança, sem camisa, shortinho bem curtinho. E eu estava num apartamento, era um apartamento muito grande, com várias salas, vários ambientes. E, oh, glória a Deus, ela colocou uma música que falava de uma tal entidade do mar. Eu não vou aqui repetir o nome. E aquilo me entristeceu o meu espírito.
E aquilo estava na sala de som, e eu corri para a sala de estar, era 2 salas distantes, pulei no sofá, coloquei uma almofada na minha cabeça e comecei a falar: Deus, em nome do Senhor Jesus, destrói essa vitrola. Deus, destrói essa vitrola. Deus, destrói essa vitrola. Glória ao nome santo do Senhor. Percebi quando o Espírito de Deus se manifestou em mim como um fogo, irmãos, e o fogo saiu de mim e foi naquela vitrola, e aquela vitrola foi rachada, e o disco foi quebrado ao meio, num raio, num clarão que deu na sala. E a minha mãe na cozinha deu um grito: que é isto? Que é isto? E eu fiquei distante naquela sala, longe, e saiu aquela fumaça daquela vitrola, e a minha mãe saiu e a fumaça tinha sido cortada de cima a baixo em 2. E ela foi correndo para a sala e para ver aonde eu estava, e eu estava lá. E o que você fez na vitrola? Eu falei: nada, mãe, estou aqui brincando com os brinquedos, olha a distância que eu estou, não fiz nada. E ela falou muita coisa para mim, irmãos, mas no meu coração eu estava muito feliz, irmãos. Eu senti o poder do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mas o inimigo veio tentar. Faz 30 minutos que eu estou aqui testemunhando, só vou contar este final. E à noite ela foi embora com um amante dela e me deixou sozinho no apartamento, todas as luzes apagadas. Eu estava sozinho e naquela época criança, irmãos, a minha tentação como menino era Maçã do Amor. Até hoje eu gosto muito, Maçã do Amor. E estava sozinho brincando quando aqueles espíritos vieram, aquela legião veio. Mas dentre aquela legião veio um demônio muito maior. Veio ele, irmãos, pessoalmente. E eu estava na mesma sala, estava tudo apagado, eu estava sozinho no apartamento e eu ouvi batidas na janela, no mesmo lugar onde a vitrola foi cortada ao meio. E eu, menino curioso, irmãos, 4, 5 aninhos, eu fui para ver o que era. E eu vi um vendedor com um boné de vendedor, com aquela caixa que tem uma cinta em volta do pescoço que segura os lados da frente da caixa, e o outro lado é apoiado na cintura do vendedor. E a caixa estava cheia de maçãs do amor, irmãos, muito lindas, vermelhas. Só que ele estava do lado de fora da janela. E se os irmãos se recordarem, minha mãe morava no 13º andar. Janela era basculante, eu abri. E ele me chamava: vem, mas eu não tenho dinheiro, mas vem, eu te dou quantas você quiser. Pega elas, pega essa maçã, trouxe para você, menino. Pega elas, não tô triste com você não tem perigo. Sei que você gosta, essas maçãs estão suculentas. Olha a cor, olha o caramelo, olha a delícia que elas estão. Pega elas, vem cá. Irmão, peguei uma mesa de mármore que às vezes eu subia e brincava em cima, e com muita dificuldade arrastei para a beirada da janela. Subi, não alcancei, abri a janela basculante e travei, de modo que a janela ficou toda aberta, irmãos. Coloquei meus pés naquela, glória ao nome santo do Senhor, naquela mesa de mármore puro, pedra. Coloquei meus pés, me apoiei para dar um impulso para pular. E lá eu teria caído do 13º andar daquele prédio. Mas quando eu coloquei os meus pés naquela pedra maciça de mármore e me agachei para dar um impulso para o pulo, glória a Deus, um clarão surgiu naquela sala e uma espada cortou aquele pedaço de mármore, meio a meio. E eu caí e o mármore entrou no meu abdômen, na minha barriga, no lado esquerdo, e saiu do outro lado, e eu fiquei espetado sangrando. Glória ao nome santo do Senhor. E eu vi um homem de branco com uma espada na mão, que sentou ao meu lado. E eu comecei a sangrar, caído no chão, com aquela pedra dentro da minha barriga. E aquele que estava na janela sumiu e gritou falando: não morre do tombo, mas morre do sangramento.
morto ele está, e foi embora, desapareceu o homem, as maçãs do amor, a janela se fechou. E eu fiquei lá, e aquele anjo ficou ao meu lado, e eu senti a força do meu corpinho sair. Um menino muito fraco, muito pequeno, muito franzino. Mas aquele anjo ficou comigo, deu a sua mão, se sentou. E o sangue foi tomando todo aquele piso, toda aquela mesa de mármore branca ficou tingida com meu sangue, irmãos, de modo que eu perdi todo o meu sangue. Glória ao nome santo do Senhor, mas aonde o Senhor decreta a vida, a morte não entra. E o Senhor decretou que eu iria viver. E mesmo tendo o sangue do meu corpo acabado, aquela pedra enfiada dentro de mim, eu não morri, irmãos. Minha mãe chegou, viu aquilo tudo, começou a gritar, chamou a ambulância, me levou para o hospital. Fui eu e a pedra cortada para o hospital, irmãos. Tenho uma cicatriz de mais ou menos uns 20 centímetros no meu abdômen, feito por aquela pedra. Mas aonde o Senhor decreta a vida, o espírito da morte não entra, pois ele também serve a Deus. E aí o Senhor não permitiu que eu morresse, irmãos. Mas aquilo fez com que a minha mãe me devolvesse para minha avó. E foi daquela forma que a minha avó tomou posse definitiva da minha criação, que por misericórdia de Deus aconteceu dentro da casa do Senhor. Glória a Deus, muitas obras para contar, estou testemunhando há quase 37 minutos, peço perdão pelo tempo. Mas eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade. E falo de coração e alma que em tudo Deus, somente Ele, sempre Ele, seja louvado em nossas vidas. Orem a Deus por mim, oremos uns pelos outros, para que todos um dia nos vemos naquela pátria em que nós, que buscamos servir a Deus de todo o coração e temos o selo do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo dentro de nós, não é com evidência de novas línguas. A promessa do Espírito Santo é aquela com que fomos batizados em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse penhor do Espírito nos fará um dia encontrarmos na glória de Deus. Perdoa algum erro, alguma falha que falhei, no nome do Senhor Jesus, e que Deus vos abençoe e que traga-vos neste dia, neste momento em que ouvirem este testemunho, a paz do Espírito Santo, a mesma com que agora este fraco servo sente.